filhos. Ela mora aqui perto. Aí ela falou comigo: pastor, eu estou firme com Jesus, sabia? Eu falei: glória a Deus. Eu falei: minha irmã também, fulano também. E como a gente glorifica o Senhor, sabe? Porque, irmãos, nós trabalhamos por um objetivo: o reino de Deus. Importa que o reino de Deus cresça. Amém? O que cresce é o reino, não é a placa. É o reino que precisa crescer. A placa é importante, a gente estar junto aqui, lógico. Mas a placa é a placa, porque um dia não vai ter placa, é uma noiva só. Amém? É um reino só. E o reino precisa crescer, em nome de Jesus. E alegra o nosso coração. Mas, queridos, eu queria compartilhar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, acerca de um tema bem sensível. E durante esses últimos dias, eu tenho refletido muito sobre um pequeno membro, como diz a palavra, mas que pode causar um estrago absurdo, que é a nossa língua. E eu queria muito compartilhar com os irmãos sobre o poder que a língua tem nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, nas nossas relações de uma maneira geral, porque muitas vezes nós não somos prudentes na nossa fala. Muitas vezes o inimigo se aproveita de momentos nossos para mover no reino espiritual palavras jogadas. E a gente precisa ter um extremo cuidado como filhos de Deus, como herdeiros da promessa de Cristo Jesus. Amém? Amém. Então eu queria compartilhar, porque os irmãos sabem que eu gosto de falar, né? Eu falo muito, falo bastante, falo bastante. E uma coisa, falo com frequência. E às vezes, e a palavra tem me ensinado muito sobre isso. Inclusive, na quinta-feira, nós trouxemos uma palavra sobre, lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo pedindo, né, à igreja que orasse para que ele tivesse a mensagem certa. E aí, na hora que a gente estava aqui conversando, ele falou assim: a gente tem que orar para pedir o Senhor para nos dar a mensagem certa e também para a gente ficar quieto às vezes. Porque às vezes o silêncio, o ditado que diz: o silêncio ele é de ouro. E muitas vezes sim, nós temos que aprender a ficar em silêncio. Mas vamos compartilhar um pouquinho do que a palavra nos diz lá, Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, versículo 21. Refletir aí, 18, 21 diz assim a palavra. Todos acharam? Digam comigo amém. Se acharam, amém. Quer ajuda? Tá. Quer ajuda? Provérbios 18, 21. Diz assim a palavra. Todos acharam agora, bem? Amém. A morte e a vida estão no poder da língua, e a
ama comerá do seu fruto. Amém? Vamos sentar, por favor. Pastor Edson, o senhor poderia orar pela palavra, por favor? Deus, Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, teu Espírito venha falar grandemente. Amém. Repreenda todo espírito imundo. Em nome de Jesus. Toda doença, todo espírito de soberba. Em nome de Jesus. Ah, Deus, tem misericórdia da tua congregação. Amém. Aleluia. Ó Senhor dos exércitos, fala grandemente, Senhor, no coração de cada um das vidas. Amém. A honra e glória é do teu nome. Senhor, a honra é do Espírito. Aleluia. Não do homem, Senhor. Amém. Repreenda em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos, a verdade é que todos nós falamos, né? Todos os dias, o tempo todo, nós temos razões para falar, e graças a Deus que nós falamos, não é? Só que, por muitas vezes, nós não pensamos no peso espiritual que a nossa fala tem. Se nós olharmos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, Jesus, ele olha para aquela figueira e diz que nunca mais vai dar fruto naquela figueira. O que aconteceu? Nunca mais teve fruto. Se a gente olhar lá em 2 Reis, o profeta Eliseu está vindo pelo meio do caminho e de repente uns jovenzinhos resolvem implicar com o profeta Eliseu. Não estou aqui entrando no mérito, tá, irmãos? Por favor. E aí o profeta Eliseu libera uma palavra sobre aquelas crianças e a gente sabe o que acontece depois. Aquilo que ele libera se cumpre. Então a gente muitas vezes não percebe o tamanho do poder que tem a nossa língua e o quanto ela gera no reino espiritual. E aqui no livro de Provérbios nós estamos vendo que nós vamos comer do fruto dela. É muito interessante. Há umas quintas-feiras atrás, se não me engano, foi a passada, retrasada, a irmã trouxe uma palavra falando que quando a gente oferece o fruto, nós temos que estar disponíveis para oferecer o fruto para o nosso irmão. E quando a gente oferece aquele fruto do Espírito, que é de amor, bondade, paciência, aquele fruto é gerado na vida do nosso irmão. Amém? Isso também é em relação à nossa língua. O fruto que nós geramos dela, também nós vamos comer. Nós mesmos vamos colher daquele fruto e nós mesmos vamos comer esse fruto. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu já contei isso aqui, que havia um casal próximo nosso que o marido estava no mundo, completamente no mundo. E, de repente, ele entra para o Evangelho, né? Ele volta para o Evangelho. E daí ele começa a se consagrar, ele estava de volta ao primeiro amor. E começa a se consagrar, e ele começa a abrir mão daquela vida de pecado, aquela vida mundana, e começa a viver uma vida para a família. Mas uma vida também de consagração, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de querer se abster das coisas deste mundo para viver o reino de Deus. Só que o que acontece quando você vive com uma pessoa que o propósito daquela pessoa não está alinhado ao seu propósito, começa a ficar complicado, não é? E o que aconteceu? Quando estava no mundo incomodava, mas também quando começou a estar na igreja, também começou a incomodar. E aí, em determinado momento, ele decide fazer um seminário. E aí, nós ouvimos, nada que alguém tenha contado, eu prefiro um homem no mundo ao marido do pastor. E assim teve, porque ele voltou para o mundo. Voltou e voltou
que é revelado quando nós falamos. Pode prestar atenção. Um crente que começa a se irritar com facilidade, ele vai lá, solta aquele palavrão. Ele vai lá, solta outro. O coração dele está precisando demais do Espírito Santo, amém? A vida desse cristão está precisando demais do Espírito Santo. E eu não estou aqui falando que, apontando, não é essa a situação. A situação é que se nós não cuidarmos, o nosso coração vai refletir, a nossa língua vai refletir aquilo que está no coração. Porque um coração cheio da graça de Deus gera palavras de graça. Amém? Um coração que está cheio da graça, um coração que está cheio do Espírito Santo, começa a gerar palavras que vêm do trono de Deus. Porque quem está ferido gera palavras que ferem. Então a gente precisa ter cuidado. Se a nossa palavra, se aquilo que nós dizemos está ferindo o outro, nós precisamos parar para refletir. E como nós sabemos, porque a palavra diz que a boca fala do que está cheio no nosso coração, a minha e a sua oração não pode ser: Senhor, muda minha língua. Tem que ser o quê? Muda o meu coração. Amém? Então, se o nosso coração estiver cheio da graça, da presença do Espírito Santo, nós vamos liberar isso. A nossa boca vai liberar isso. Se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo, a nossa boca vai ficar quieta no momento em que não for para falar. Eu posso ouvir um amém? Amém. Lá no casamento, na hora que o marido ou que a esposa está falando demais, que a mulher está igual o pingo de chuva, como diz a palavra, né? A mulher inchosa. A gente sabe que tem isso, né, irmão? De vez em quando a gente tem esse período que a gente fala um pouquinho a mais, né? Não que os nossos maridos também não tenham. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a ficar quietos nesse momento. Tanto para o marido quanto para a esposa. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes palavras vão destruir casamentos. Palavras vão destruir relacionamentos. Palavras vão destruir alianças. Por quê? Porque você está zangado, você está aborrecido. Aí o outro fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e aí acabou. A nossa língua, ela tem o poder de construir ou de destruir. Lá em Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz que a nossa boca, as palavras, elas podem ferir como uma espada. Vamos abrir, irmãos. Provérbios 12, 18. Já estamos aqui em Provérbios. Vamos voltar um pouquinho. Doze, 18. Diz assim: algumas palavras, alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Amém? Amém. Então, algumas palavras, as nossas palavras podem marcar a vida de alguém. As nossas palavras podem marcar a vida de uma pessoa, seja positivamente ou negativamente. Irmãos, eu vou contar algo que aconteceu comigo há coisa de um mês
convidaram, uma turma minha me convidou para ser paraninfa da turma. E eu confesso que aquela foi a turma mais difícil que eu já dei aula. Uma turma muito difícil. E ela foi difícil porque eles não eram bagunceiros, mas eles eram apáticos. Eles não tinham reação. Você chegava na sala, qualquer coisa que você fizesse, não tem aquele você já viu aquele filme Emoji? Não tem aquele emoji do Era assim. Eu falava, gente, não é possível. E o primeiro conselho de classe, a gente estava lá malhando a turma, gente, vamos arrumar uma forma. E nada de ter forma para animar aquelas crianças, eles faltavam, eles não queriam nada. Um dia, eu tinha um dia na semana, quinta-feira, eu dava 3 aulas seguidas. E essa aula, irmãos, hora relógio, eram 3 horas de aula. Eu entrava às 7 horas da manhã, saía 10 horas. E eu estava lá com eles, e a diretora entrou na sala e deu aquela escovada neles. Porque você tem que ter compromisso. Irmãos, eu saí da sala e falei assim, Espírito Santo, eu não consigo. Isabela, como professora, não consegue. Eu preciso da direção do Senhor para fazer isso. E eu falei isso no meu discurso para eles. E eu falei para eles o seguinte, que eu não sei nem como, mas aconteceu. Falei, eu não sei nem como aconteceu, mas aconteceu. Eles foram se responsabilizando, né? Os professores foram envolvendo eles e o Senhor foi dando a direção. E no último dia de aula, eu quero falar da palavra, da importância da palavra. Um aluno chegou para mim, esse aluno até perdeu, irmão, se vocês terem noção, porque ele começou tão mal no início do ano que ele não conseguiu recuperar. E ele começou a melhorar, só que ele chegou num nível que não dava mais. E aí ele chegou no dia da formatura, no dia que eles me convidaram, que eles fizeram, levaram flores para mim, foi uma gracinha. Eles falaram assim, professora, nós aprendemos muitas coisas com a senhora. Não escrever com letra minúscula, porque eu ficava lá perturbando, mas não por isso. E eles falaram assim, a gente começou esse ano muito mal, muito mal. A gente estava no fundo do poço, mas a senhora foi lá e jogou a cordinha. Irmãos, olha, eu quero falar isso em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nunca mais eu vou me esquecer disso. Sabe por quê? Porque ser professor é uma profissão difícil às vezes. Você não tem muita coisa que te estimula, mas você ouvir de um aluno como essa palavra marcou a minha vida. Eu olhei para ele e falei assim, meu filho, eu comecei a chorar e falei, eu nunca mais vou me esquecer do que você me disse. O quanto nós podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, essa diferença pode ser para o bom ou para o ruim. E a nossa língua, ela tem esse poder de construir ou de destruir, ou de trazer saúde, como a palavra que ele trouxe para mim, me trouxe saúde, me trouxe alegria, me trouxe ânimo para dizer assim, olha, mesmo que às vezes as circunstâncias não sejam boas para o professor, eu tenho um ministério junto com isso, que é um compromisso de levar a palavra de Deus independente de onde eu estiver, em nome de Jesus, amém? E aquelas palavras me trouxeram esperança, cura. E muitas vezes e aí nós vamos nos lembrar que a palavra nos diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 22 ou 23, o apóstolo Paulo pedindo que a mensagem certa fosse colocada na boca daquele homem, embaixador do reino de Deus, embora em cadeias. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Uma frase dita no calor do momento, ela pode destruir ministérios, famílias, relacionamentos, mas uma palavra liberada no tempo certo pode salvar alguém do desânimo. Amém? E aí nós precisamos entender o seguinte, que tipo de marca as minhas palavras têm deixado das pessoas que convivem comigo? Qual é a marca da minha
Lá no livro de Tiago, vamos abrir rapidinho? Tiago capítulo 3. Quem achou pode ler. Tiago 3, do 5 ao 8. Tiago, capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 8. Assim também a língua, é um pequeno membro, e glorias de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está porta de nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É inflamada pelo inferno. Então, o que o livro de Tiago está nos dizendo, né? Ele compara a língua ao leme de um navio e ao fogo. Não é isso? Ele está fazendo essas comparações. Ela é pequena, mas ela tem uma grande capacidade de causar estrago. Essa é a verdade. Então, vou falar uma coisa aqui. Ninguém consegue domar a sua língua sozinho. Ninguém. Um cristão só consegue ter a sua língua domada se ele estiver debaixo do domínio do Espírito Santo na vida dele. Se nós não estivermos sob a atuação do Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos ter uma língua domada. E ainda assim, vão acontecer momentos em que o nosso velho homem vai falar e o Espírito Santo já vai falar assim: epa, passou do limite. Pede perdão. Pede perdão, falou demais. Não era para falar isso. Outro dia, eu falei um negócio com um colega de trabalho lá. E no dia seguinte me arrependi. Aí fui no dia seguinte, quando eu cheguei para ele, me arrependi na hora, na verdade. Eu no caminho, o Espírito Santo falou assim: falou demais. Falou demais. Encontrei com ele no dia seguinte, falou assim, falei assim: fulano, olha, eu quero te pedir perdão, porque ontem eu falei um negócio que não foi benção. Não foi legal. Sabe o que ele disse para mim? Você precisa parar com esse negócio. Falou, já era, não tem problema, tá tudo bem. Você precisa parar de ser travado assim. Fica à vontade. Na mesma hora o Espírito Santo falou assim: repreende, sabe o que é isso? Está querendo que você dê vazão à sua carne. Olha como é que o inimigo usa. E eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Quem atua na minha vida é o Espírito Santo de Deus. Não vou sair falando o que eu quero, o que eu tenho vontade, não. Porque nós temos que submeter a nossa carnalidade ao Espírito Santo de Deus. Esse negócio de fala o que quer, não é assim não. Nós temos que ter a vida do Espírito Santo na nossa vida. Então, que tipo de marca? Não adianta eu ter toda a força de vontade do mundo para não falar a coisa errada se eu não tiver a atuação do Espírito Santo na minha vida. Não adianta. Uma vez o Senhor deu a palavra: dessa vez eu consigo. Não consegue. Dessa vez eu vou. Não vai. Vai falar de novo, vai fazer de novo, porque nós só conseguimos matar a nossa carne com a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Amém? Não tem jeito. Ainda em Tiago aí, capítulo 3, só que do 9 ao 10, vamos ver o que a palavra diz. Pode continuar lendo aí para mim. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos,
não convém que isso se faça assim. Amém? Está dizendo que de uma mesma boca procedem bênção e maldição. E aí vamos lá, se a Bíblia diz, nós lemos lá no início, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que nós vamos comer o fruto daquilo que a nossa boca libera. Se a nossa boca libera mais de um fruto, pode isso? Não pode. Uma boca, 2 frutos, isso é uma incoerência na nossa vida espiritual. É só para avisar o presbítero que esqueceu, viu? Então, como que eu posso louvar a Deus e amaldiçoar as pessoas com a minha boca? Ah, eu estou aqui, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, eu levanto a minha mão, mas quando eu saio daqui, eu já amaldiçoo. Eu já libero uma palavra que não é bênção. Eu já chego no corredor mesmo, já falo algo para o meu irmão que não abençoa. Como pode, da mesma fonte, produzir água doce e água amarga? Amados, a nossa fala, em nome de Jesus, a nossa fala tem que ser coerente com a nossa fé, amém? Amém. O que a minha fala, quando eu saio do culto, durante a semana, no meu trabalho, revela sobre quem eu sou em Deus? É uma reflexão que nós precisamos ter. O que a minha fala revela? Porque, olha, a minha e a sua fala foi colocada para gerar vida, amém? Amém. A minha e a sua fala foram colocadas para gerar vida. Amém. Amém. Em nome de Jesus, nós precisamos ter essa consciência. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz assim: Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, quem ouvir a minha e a sua fala tem que sentir a graça do Senhor, aleluia. Tem que sentir a manifestação do Espírito Santo de Deus. Se a nossa fala é uma fala irada, se a nossa fala é uma fala irritada, o que tem de santo na nossa fala? O que tem de espiritual na nossa fala? Se a nossa fala é a fala do deboche, da risadinha, do desrespeito, nós comunicamos, queridos, o reino de Deus, amém? Amém. Já ouviram aquele livro, O Corpo Fala? O corpo também fala. A forma como nós nos movimentamos, como nós olhamos para o outro, como nós sorrimos ou não, isso também comunica quem nós somos no reino de Deus. Isso também comunica o que está no nosso coração. E esse é um zelo que nós precisamos ter como cristão. É um cuidado que nós precisamos ter como homens e mulheres de Deus. Porque Ele espera isso de nós, amém? Amém. Ele espera isso de nós. Palavras que são guiadas pelo Espírito Santo edificam, muitas vezes exortam e consolam. Às vezes até a exortação. Deus nos chama para sermos instrumentos de vida através da nossa fala, amém? A minha e a sua fala são instrumentos de vida. Diga amém, amém? Amém. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo governa a língua, nossa boca vira uma ferramenta de cura. O que nós temos aqui para promover saúde. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou.
sua vida? Porque se você vai falar algo que não edifica, às vezes é melhor você ficar quieto. É necessário eu falar agora? Isso também é importante. Tem um momento certo para a gente falar as coisas. Às vezes a gente precisa esperar o tempo certo. Não há um tempo para todas as coisas. Também há tempo da gente ficar quieto e falar naquele momento. O momento ideal para falar. Isso acontece muito no casamento, né? Você às vezes quer contar um negócio que é meio perigoso, meio complicado para o seu cônjuge. Aí você chega, esse não é o dia. Agora não é o momento. Está ele agitado, está ele estressado, está ele pensando, um bocadinho, agora eu vou esperar, depois nós vamos conversar. Quando está tudo bem, aí a gente vai. Mas isso não é só com o nosso companheiro, é com as pessoas de uma maneira geral. Porque muitas vezes nós falamos e não percebemos o quanto nós ferimos as pessoas. E nós não podemos subestimar o poder que a nossa língua tem. Amém? Eu quero te dar uma boa notícia. O Senhor quer transformar a nossa fala. Amém? O Senhor quer transformar nossa fala. O Senhor quer nos dar uma língua consagrada. Amém? Um coração que comunica o reino de Deus, que traz a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. E essa vai ser a nossa oração. Nós vamos orar por isso ao Senhor, para que o Senhor nos dê uma boca consagrada, para que o Senhor gere em nós palavras de vida e não palavras de morte. Amém? Vem aqui, irmão Rogério, por favor. Palavras de vida e não palavras de morte. Para a gente concluir isso, vamos abrir lá em Salmo 141. Salmo 141, terceiro versículo aí. Versículo 3. Oh, Jesus. Achou, irmão André? Lê para mim então, por favor. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Amém? Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmista Davi, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que guardasse a boca, porque ele sabia a importância que a palavra tinha para a vida das pessoas e também para a vida dele. Porque as nossas palavras são frutos que nós colhemos. Então, eu quero te convidar, meu irmão, em nome de Jesus, a fechar os seus olhos comigo. E nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dê uma boca consagrada, com palavras que gerem vida. Amém? Com palavras que possam gerar vida de Deus sobre a vida da nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre os nossos irmãos, sobre a nossa família, sobre o nosso emprego, sobre as pessoas com as quais nós convivemos, em nome de Jesus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para gerar vida de Deus. Amém? Para gerar vida de Deus por onde nós passarmos. Então, em nome de Jesus, comece a pedir ao Senhor isso. Feche seus olhos comigo e fale comigo: Senhor, me dá uma boca consagrada, que as minhas palavras gerem vida,
que as minhas palavras gerem vida por onde eu passar. Lembre-se que quando você libera isso, você está plantando fruto no reino espiritual. Coloca aí, Senhor, submeta meu coração ao Espírito Santo. Submeta o meu coração à atuação da Tua presença. Que meu coração seja cheio de Deus, para que Ele possa transbordar por meio das minhas palavras quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer. Que a minha palavra gere a vida que flui do trono de Deus. E que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe. Que o Senhor ponha uma guarda na minha boca em nome de Jesus. Que eu não dê vazão à minha carne, que eu não dê vazão ao meu desejo, que eu não dê vazão ao meu velho homem, mas que o Teu Espírito que habita em mim possa se manifestar por meio de cada palavra que eu liberar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Gera, Senhor, em nós. Gera, Senhor, em nós. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero colocar, Senhor, a vida de cada irmão que hoje declarou para o Senhor, que abriu a sua boca entendendo que a sua palavra é uma semente e que plantou no reino espiritual palavra de vida nesta noite. Eu quero colocar a vida de cada irmão, Senhor, de cada irmão que está neste momento submetendo a sua língua à atuação do Espírito Santo, Senhor. Que em nome de Jesus a nossa língua gere vida. A nossa língua seja uma língua de gratidão. Que a nossa língua seja uma língua de louvor, uma língua de exaltação ao Teu santo nome, uma língua consagrada e uma língua, Senhor, submissa ao Teu Espírito Santo. Porque de nós mesmos, Senhor, nós não somos capazes de domá-la, mas o Espírito que habita em nós, esse Espírito doma tudo que nós temos, o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa intenção. Espírito Santo, que em nome de Jesus a Tua atuação se manifeste por meio da vida de cada irmão, e que o coração de cada vida esteja cheio, preenchido do fluir da Tua presença. Nós clamamos a Ti, nós rendemos graças ao Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém comigo? Amém. Quando você diz amém, você concorda. Você diz assim seja, que assim aconteça, em nome de Jesus. Lembre do poder que a sua boca tem. Lembre disso. Eu lembrei há muitos anos atrás, não muitos, eu tenho uma amiga, que eu estava até um pouco sem contato com ela. Vou contar isso aqui. Eu já contei isso aqui, do poder da palavra. Essa amiga, ela sofreu um acidente, ficou numa situação terrível no hospital. E de repente ela ficou ali sozinha. E um grupo de pessoas de uma religião específica começou a dar assistência para ela. E dando assistência indo lá todo dia. Essa é uma religião de muita assistência, né? Ia lá com ela, era conhecido dela. E era uma mulher cristã. E nessa ocasião, o marido estava até afastado do Senhor. E aí, eles dando assistência, e um belo dia lá nas conversas intencionais do inferno, né, irmãos? Mas ela não teve essa visão espiritual. Eles chegaram para ela e falaram assim: a gente quer fazer uma oração por você. A gente pode fazer essa oração por você? E ela falou: sabe, eu fiquei sem graça de dizer não. E aí eles
eles fizeram oração com ele. E quando terminou, irmãos, ela falou: amém. Amém. Amém quer dizer que assim seja. E ela estava para fazer uma cirurgia. Passou uma, na segunda noite, ela não dormiu, de tanto demônio que atacava ela de madrugada. Eu não estou sabendo de nada, ligo para ela. Um dia depois, ela, rapaz, de Deus, eu quase que liguei para você, aí ela falou, eu estava fisicamente tão sem força que eu não conseguia lutar com os demônios, que eu liguei para o meu marido, que estava afastado do Senhor, e ele falou, eu também não consigo dormir. Vamos, me ajuda a interceder. E a Isabela, que vontade de te ligar, mas eu fiquei com vergonha. Como que eu ia te contar isso? Você ia falar, como é que você faz um negócio desse? Eu falei, não ia falar nada disso. Eu ia orar por você. Era mais uma batalhando em nome de Jesus. Amém. Mas olha só, irmãos, o poder que tem a nossa palavra. Então, muito cuidado com o que você diz amém. Muito cuidado para quem você diz amém. Muito cuidado, não sei por que eu estou falando isso, com quem bota a mão na sua cabeça. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça, em nome de Jesus. Amém? Isso aqui é o centro das suas emoções. Então, em nome de Jesus, muito cuidado com o que você diz amém. Diga amém para aquilo que vem do reino de Deus. E que você de fato sabe que é do reino de Deus. Então, olha o poder que tem a nossa língua. Por um amém, irmãos. Por um amém. Tudo foi movido no reino espiritual. Ela não deu uma brecha, ela abriu as comportas. Então, muito cuidado. Amém? Que o Senhor abençoe. Guarde, coloque uma guarda na nossa boca. Em nome de Jesus. Para nós falarmos aquilo que é agradável e aquilo que comunica de fato o reino de Deus. Amém? Amém. Estamos esperando os irmãos aqui na quarta-feira, na nossa virada, às 22 horas. Vamos ficar de pé, por favor? Aqueles que puderem. Vou pedir o nosso pastor Ariel para fazer a oração final, dar a bênção. Vou levar ele para o senhor, pastor. Não precisa vir aqui não, pastor.